Olá, pessoal, bem-vindos ao Universo Transcendental, nosso espaço de livre pensar. Volto aqui com mais um vídeo referente às 7 leis cósmicas, ao hermetismo, baseado nos axiomas do livro Kybalion. Vamos então para o próximo princípio, o quarto princípio, o princípio da polaridade. Então vamos lá. O axioma do quarto princípio, princípio da polaridade, é o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dissemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. É brilhante, né? Eu acho sensacional, assim. E aí a gente trata aqui, principalmente nesse ponto aqui, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O princípio da vibração e do ritmo. Como eles vibram, né? Onde eles vibram. E aí é uma conexão direta com o próximo axioma, que é o princípio do ritmo. Mas então vamos lá. Os opostos, eles são iguais. Eles são a mesma substância vibrando em graus vibratórios diferentes. Eles vibram diferentes. Eles vibram em polos diferentes. Calor e frio. Calor são as moléculas em maior grau de agitação e o frio em menor grau de agitação. O amor e o ódio é o mesmo princípio natural. Também emanado do mesmo chakra cardíaco. Vibrando de forma negativa no polo negativo, a gente tem o ódio. Vibrando no polo positivo, a gente tem o amor. Entende? São a mesma coisa em princípio, são da mesma natureza, porém vibram diferente, em polos diferentes. Um elemento, então, ele pode se transformar somente em relação ao seu próprio princípio. Então, assim, vou falar de plantinha. Pimenta não pode virar rosa. Se eu planto pimenta, eu não posso escolher rosa, porque elas são diferentes em princípio. Porém, a pipoca e o milho, por exemplo, são o mesmo elemento. O milho pode se transformar em pipoca, né? A flor de Obaluaê. Por isso ele é símbolo da transformação, né? Que é a transformação bonita do milho, o grão. A partir do momento que ele sofre a influência do ambiente, do calor, ela estoura e se abre em pipoca. É a transformação, que é diferente da transmutação. A transmutação muda em princípio, né? Então, esse é um princípio da mecânica quântica, da movimentação dos elementos, a manifestação das micromoléculas, né? A movimentação do micro. E aí, aqui a gente tem um tema muito importante que ele abarca a cosmologia de diversas filosofias e doutrinas religiosas, a dualidade do homem. Né? Então, o homem, ele traz dentro de si a luz e a sombra. O homem, ele traz dentro de si, a gente está, a terceira dimensão, né? A gente está no planeta, o planeta Terra, ele é o planeta da dualidade. Essa dualidade, ela se reflete no homem. Então, nenhum homem é 100% bom, 100% ruim. É o mesmo homem. Mas ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, né? Ele é capaz de fazer grandes coisas e ele é capaz de fazer coisas terríveis também. Assim como a mesma planta, o mesmo elemento, o mesmo princípio da natureza, ele pode ser usado para produzir veneno, ele pode ser usado para produzir remédio. A mesma ferramenta, ela pode ser utilizada para salvar e ela pode ser utilizada para matar. Tudo depende do princípio ativador, que ativa o grau vibratório, que ativa o polo de vibração.
Olha o poder da mente, mais uma vez. O poder do homem, da mente, o poder de ativação. Então, e aí isso faz com que a gente tenha essa responsabilidade por nós, de como nós vibramos. Em que polo nós vibramos? Porque assim, a gente não vai vibrar 100%, mas a gente consegue ter a percepção de quando tá vibrando negativo. Eu quero vibrar negativo, então eu ativo esse meu lado negativo. Infelizmente, eu já presenciei cena de pessoa que se acha muito poderosa, como se fosse diferente de alguém, sendo que todas as pessoas têm o poder de abençoar ou amaldiçoar, todas as pessoas têm poder de emanação, se achando muito poderosa, dizendo que em um jogo de búzios, e rindo e achando que era máximo isso. Nossa, e até embrulho o estômago. Mas se achando muito poderoso, dizendo e rindo que no jogo de búzios foi dito que essa pessoa, determinada pessoa, tinha a boca maldita. Eu não gosto nem de dizer as palavras da minha casa, né? E que tinha que tomar cuidado com a própria boca, porque tudo aquilo que ela falava se tinha o poder de realização, né? Como se só eu tivesse. E eu fico impressionada, assim, porque nesse caso específico, é uma pessoa que se diz sacerdote de Umbanda. E com essa postura, assim, quando isso é contrário à doutrina filosófica de Umbanda, né, que é baseada nos princípios de fé, amor e caridade. Então, por que não exaltar a sua boca bendita? A sua capacidade de bendizer, de abençoar, sabe? De curar, de benzer, né? Porque benzer é bem dizer, né? Sabe? Então, é exaltar o polo negativo. Porque a mesma capacidade para o negativo é a capacidade igual para o positivo, né? E o ser humano, na sua dualidade, ele tem o poder de escolher vibrar negativo ou positivo. E, infelizmente, a gente tem essas figuras charlatãs, né? Que se colocam dessa forma. É triste de ver, é triste. Porque, né, essas pessoas, elas trabalham pro lado contrário, né? Pro lado negativo, né? Elas atuam e trabalham pro lado negativo, vendendo para as pessoas algo que não é verídico. Isso dá tristeza, assim, né? Sabendo que o ser humano, na sua dualidade, ele tem a capacidade de bem dizer, de bem abençoar, porque exaltar e se achar no poder de amaldiçoar não tem nem sentido. Mas enfim, né? E aí, nessa questão da dualidade do ser humano, é justamente esse questionamento que eu gostaria de trazer, assim, né? Em qual polo você vibra, né? Você como ser humano, como qualquer outro, tendo a capacidade de vibrar nos dois polos, qual polo você intensifica? Qual polo você intenciona vibrar? Escolha tua, né? Assim como as consequências também daquilo que você vibra, né? Tudo tá atrelado, né? Por isso que é preciso ter conhecimento de todas as leis, né? A lei da causalidade, ela tá aí também, né? Quando a gente fala de vibrar no polo negativo, né? Enfim. E aí, eu vou tratar aqui, eu vou voltar nesse tema sobre a questão do equilíbrio entre os dois polos, né? O ser humano na busca do equilíbrio e o quanto o equilíbrio ele é importante para se bem caminhar na Terra. Porque ambos os extremos, ou vibrar muito positivo, ou vibrar muito negativo, leva ao desequilíbrio quando a gente está caminhando na matéria. Passei um período no meu desenvolvimento mediúnico que eu não conseguia eu me conectava tanto com os meus guias espirituais. Acho que todo mundo passa por esse momento no desenvolvimento mediúnico, que eu não conseguia mais falar com as pessoas, eu não conseguia mais me conectar com as pessoas. Eu não conseguia mais me comunicar com as pessoas, eu não conseguia, né? Eu comecei a vibrar muito no outro plano.
Isso me trouxe um desequilíbrio, obviamente, né? Principalmente na comunicação aqui, né? No plano que eu vivo, né? No plano material. Afinal de contas, você está na matéria para viver a matéria. Então, o equilíbrio ele é sempre importante. E o equilíbrio entre os dois polos, né? E aí eu me lembro de uma fala que a minha avó tinha, uma fala dos antigos, né? A minha avó falava muito essa frase. Ela falava assim: dia de muito riso, véspera de choro. Véspera de muito choro. Justamente por essa questão do desequilíbrio, né? É uma sabedoria dos antigos, né? E é interessante que, olha só, quando a gente fala do organismo, né? Mais uma vez, nós, integrantes do grande organismo, que é o universo, né? A mente do todo. E o nosso organismo como representante, um representante num plano micro do todo, do grande organismo. Eu nunca esqueci que eu ouvi uma neurocirurgiã que ela tá bastante famosa aí no YouTube. Cara, e ela é sensacional. Eu esqueci o nome dela, mas ela é sensacional. Assim, eu tenho visto vários vídeos dela. E eu não esqueço, ela simplifica muito as coisas, né? Coisas que os neurocientistas tratam em termos científicos super complexos. E ela falou sobre a homeostase. A homeostase é o seguinte, a tendência do corpo ao equilíbrio. Então, você vê, o nosso organismo, ele tende ao equilíbrio. Ele tende a equilibrar tudo. Então, a gente vai falar do pêndulo, né? Vamos ter a imagem do pêndulo. Se eu exerço uma força que tende o pêndulo para um lado, esse pêndulo ele vai voltar, ele vai trazer o desequilíbrio para o outro lado. E aí, o organismo ele vai tender ao quê? A equilibrar para que ele pendule entre os dois polos, certo? De maneira equilibrada. Porém, se a gente coloca um elemento ali, aí ela falou, para falar dos vícios, né? Como o corpo se adapta aos vícios. Nosso organismo se adapta aos vícios. Porque, por exemplo, quando você insere uma substância no seu organismo, como a nicotina, e essa substância, ela tem efeitos no seu corpo que fazem com que trazem desequilíbrio ao seu corpo. Né? Ele vai fazer com que o seu corpo ele secrete enzimas, né? Enfim, né? Ele vai trazer um desequilíbrio pro corpo. E aí o que o corpo vai fazer para poder tender a homeostase, para poder trazer o equilíbrio novamente? Ele vai secretar enzimas para poder neutralizar aquilo e absorver aquilo. E com aquele elemento novo, é alguma coisa que trouxe, por exemplo, entortou o pêndulo, para poder trazer o equilíbrio de novo. Ele vai adaptar aquele elemento novo para poder tender a homeostase. Então a gente se adapta, nosso organismo se adapta rapidamente. E aí, a partir do momento que você tira aquele elemento, de novo, ele vai ficar desequilibrado de novo, porque ele já aprendeu a se movimentar com aquele elemento. Então, ele vai precisar do tempo de adaptação de novo para poder voltar a se equilibrar. E você sente esse desequilíbrio quando tira aquele elemento, né? Que é quando as pessoas, né, elas sentem falta a privação, né, do elemento químico que elas colocam no seu organismo quando a gente está falando aí da dependência química. Mas a mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Quando inserimos elementos negativos no nosso dia a dia, nós nos adaptamos. E aí, rapidamente voltamos a nos sentir confortáveis, mesmo em contextos desconfortáveis, porque nós tendemos à homeostase. Nós tendemos a adaptar o nosso meio com aquele elemento. Então, nós tendemos à homeostase. Para ver como são as correspondências, né, do macro e do micro. E quando a gente entende isso, a gente entende também, tem um desequilíbrio. Qual que é o elemento novo? O elemento novo é X. Eu posso tirar esse elemento novo? Não posso. Vou me adaptar. Como que eu faço para tirar esse elemento novo? Eu tiro esse elemento novo e aí eu preciso do período de adequação. Então, essa correspondência aí do micro e do macro são importantes para a gente conseguir entender o nosso contexto também e nos adaptar da melhor forma também, e não sofrer grandes desequilíbrios, né? Conseguir nos adaptar mesmo quando a situação é de desequilíbrio. E
E aí tem um ponto interessante que é citado no Kybalion, que é um exemplo do princípio da correspondência. Da correspondência, não. Do princípio da polaridade e da vibração, que fala da regência de conflitos, né? E na verdade ele é citado no princípio da vibração. Então, por exemplo, e aí vem a questão do interesse e da intenção. Tem duas crianças que estão disputando um brinquedo. Eu pego um elemento, eu tenho interesse nesse elemento. Aí outra criança, ela quer disputar comigo, ela vai disputar o mesmo elemento. Então as duas crianças têm interesse no mesmo elemento, certo? Elas vão ficar disputando aquilo. E como que você sai do conflito? A partir do momento que você supera o interesse nesse elemento. Eu não quero mais esse elemento, então ela vai disputar sozinha. Então eu saio do conflito. Então o intermediador de conflito também, ele não pode estar na mesma vibração, ele não pode vibrar junto com aqueles que estão na vibração de disputa. Eu achei esse exemplo muito, muito interessante, assim, de como superar conflitos, né? E aí eu vou tratar na próximo princípio. Na verdade é só no 6º princípio que eu vou falar da questão das demandas. Mas também está interligado aqui com essa questão da vibração, da polaridade, tá? Mas no que diz respeito ao princípio da polaridade é isso. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. O próximo princípio que a gente vai tratar é o 5º princípio, que é o princípio do ritmo, né, correspondente à primeira lei de Newton da inércia. E, enfim, né, nos vemos no próximo vídeo. Agradeço a você que ficou até aqui. Comente, curta, compartilhe. Compartilhe as suas experiências, as suas impressões, os seus exemplos, né? Os comentários estão aí como um espaço para a gente poder ter essa troca. Obrigada pela troca, axé, até o próximo vídeo.